Vamos dar início então à nossa entrevista de hoje com o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex. Secretário, bom dia. Olá, bom dia, Ney, a todos que acompanham a programação da CBN. Boa manhã de sábado. É um prazer estar aqui para conversar com você e trazer as informações a todos. Secretário, nós vamos falar, obviamente, da sua pasta, mas eu sei que a equipe do governador Carlos Massa Ratinho Júnior é muito coesa e, obviamente, trocam informações com muita frequência, né? A sua pasta não é a pasta de saúde, mas eu preciso perguntar, de acordo com aquilo que o senhor tem acompanhado no estado do Paraná e por conta das determinações do próprio governador, como se encontra por parte do governo do estado o combate ao coronavírus? Então, o governador tem sido muito coerente nas suas ações desde o início, né, desta pandemia, sempre com um diálogo muito forte com os prefeitos do Paraná, nós também, né, eu também estive com inúmeros prefeitos, até porque inicialmente houve muitos bloqueios no Paraná. Legitimamente, os prefeitos saíram em defesa dos seus municípios, efetuaram bloqueios em rodovias, nas entradas das cidades, com muito medo, né, do vírus, e nós tivemos que, no diálogo, conversar, até porque os próprios municípios precisam ser abastecidos em seus mercados, em seus hospitais, enfim, em seus insumos, e nós fomos, então, com cada um dos 399, mantendo esse diálogo. E também com o próprio Ministério da Saúde, né? O governo do estado do Paraná tem um alinhamento com o governo federal, com o Ministério da Saúde, e foi, então, em conjunto, decisões foram tomadas, nós colocamos à disposição as nossas aeronaves para a busca de insumos, de EPIs, de máscaras, de vacinas, para auxiliar o governo federal. Isso nós fizemos não só com o ministro da Saúde, com o ministro de Infra, com os demais membros do governo federal. E aqui no Paraná, o governador, de forma prudente, ele tomou decisões iniciais com o isolamento daqueles pontos com maior aglomeração. Então, por parte do governo, há hoje um decreto onde os shoppings e academias, né, enfim, esses ambientes foram fechados. Por cautela foram fechados, assim como as escolas também. É uma determinação do governo do estado. Com relação aos demais pontos, cada um dos municípios foi, então, tomando a sua decisão. Alguns mais rigorosos, outros menos rigorosos, de acordo com o número de casos. E o governo do estado, então, foi acompanhando e dando o suporte necessário. E a equipe de saúde foi trabalhando para que o governo do Paraná, que o estado do Paraná tivesse o número suficiente de UTIs e leitos clínicos para atender as pessoas diante de um aumento no número de casos. Claro que é necessário, sim, cuidados para que nós não tenhamos um número maior, né, de infectados do que nós temos hoje para atender nos hospitais. Mas para que o ouvinte da CBN possa ter uma referência, o Paraná hoje tem mais UTIs que a Itália. O número de UTIs do Paraná hoje é maior do que o da Itália. Agora, isso é suficiente? Pode não ser, se nós não nos cuidarmos, não tivermos ações realmente para que a gente não evite o colapso do sistema. Por isso que o governador até ontem ele deu uma declaração para as emissoras de rádio do Paraná, dizendo que ele pode anunciar um isolamento, um novo fechamento, um lockdown, pode acontecer. Nós ainda não chegamos, e muitas críticas estão sendo feitas quando dizem, mas nunca chega o momento do pico, não chega. Desde o início dessa pandemia, o Paraná e os nossos técnicos da Secretaria de Saúde nos avisavam que o nosso maior problema seria em 15 de maio. E todos diziam, nossa, mas estamos em março, ainda vamos passar por abril e por maio, muito tempo. Mas eles sempre nos alertaram que o nosso problema seria a partir do dia 15 de maio. Tanto que nós estamos preparando alguns hospitais, inclusive, como Guarapuava, Telêmaco Borba e Vaiporã. Eles estão sendo finalizados em 30 dias para que os leitos, UTIs e clínicos possam estar já à disposição nos próximos 30 dias, porque é exatamente lá que nós vamos demandar o maior número de leitos. Então, há sempre uma preocupação no Paraná para com os próximos dias. Agora, é claro que o governador entende que
a um colapso também na economia, né? Então, é com esse diálogo que ele tem tomado decisões ao lado dos prefeitos. Em algumas cidades nós temos menores incidências, como, por exemplo, Ponta Grossa e Guarapuava. São cidades que hoje têm um número muito menor do que as cidades como Cascavel, como Maringá, Foz do Iguaçu, né, que são cidades mais ou menos do mesmo perfil. Tem um número menor de casos. Mas nós também tivemos já sinal amarelo. Já temos hoje um caso no Paraná, que é o caso de Campo Mourão, que tem hoje contágio comunitário. Então, houve um pedido por parte do governo do Paraná de que Campo Mourão tem que fazer um lockdown. Já está necessitando fazer um fechamento. Eles não podem ter o comércio aberto, porque já está tendo transmissão comunitária. É o primeiro caso no Paraná de transmissão comunitária, Campo Mourão. Até pelo número de pessoas que morreram, o número de infectados em uma cidade bem menor que a nossa, e já foi constatado pelo governo do Paraná que lá tem transmissão comunitária. Então, já há, por parte do governo do Paraná, uma ação em Campo Mourão diferente, por exemplo, do que uma ação de Ponta Grossa. Então, é necessário, nesse momento, você ter avaliação técnica regionalizada, localizada, até chegarmos a essa data, então, maio, para que a gente possa entender. Conseguimos evitar, conseguimos segurar, estamos conseguindo atender, suprir a demanda, vai ser necessário um isolamento maior, vamos ter que fechar novamente o nosso comércio. Essa decisão, então, vai acontecer no dia a dia do que nós vamos acompanhar. Agora, claro, isso aqui são números e informações da Secretaria de Saúde. Eu também sou um curioso, eu estou acompanhando as audiências, as reuniões, tanto internas no governo, quanto com o governo federal. Eu acompanho números, né? Eu estou como vocês acompanhando números. Nós temos alguns problemas que o governo federal vem tentando resolver com linhas de crédito específicas para folhas de pagamento, por exemplo. Uhum. E acredito que em quase todas as empresas a maior despesa seja sempre a folha de pagamento. Lógico que isso pode variar de um negócio para o outro, né? Mas o fato é que a redução da atividade comercial faz com que as pessoas como um todo sofram prejuízo. Então, a proposta feita pelo governo faz com que mesmo os trabalhadores, né, que tenham seus salários resguardados através das medidas que foram tomadas, ganhem menos. Eles não vão ganhar aquilo que ganhavam trabalhando, né? E no Brasil todo mundo tem alguma atividade extra para tentar tirar algum dinheiro extra em algum momento e esse dinheiro extra não vem, né? E as pessoas querem receber. Então, algumas instituições financeiras, algumas instituições, principalmente as instituições financeiras, que ninguém ganha tanto dinheiro no Brasil como o banco, acho que o secretário vai concordar comigo, né? Poderiam, nesse momento, postergar, eu não digo renunciar, mas postergar o recebimento daquilo que eles têm como atividade primordial para que o país pudesse caminhar, né? O que me preocupa realmente é que, se tivermos um lockdown, vamos ter um acesso célere a linhas de crédito diluídas no tempo para que possam depois serem pagas adequadamente com juros subsidiados, né? Porque se não for essa combinação de fatores, secretário, nenhuma empresa suporta, entende? Não adianta fazer uma dívida agora, né? Então, a única solução é realmente ou fechar um negócio ou demitir as pessoas, enfim. E nós já tivemos mais de 6 milhões de demissões no Brasil. Acho que o número de pessoas sem trabalho no Brasil hoje beira 20 milhões. E isso preocupa muito. O isolamento social é uma ferramenta necessária em alguns casos, né? Como eu disse a você, já em Campo Mourão não há o que fazer. Eles terão que fazer esse isolamento, senão a cidade corre um sério risco, né, de ser um epicentro, de ter um número de infectados e mortos muito alto. Essa discussão entre a saúde e a economia levou a queda do ministro essa semana. Uma discussão que está posta no Brasil e não é diferente no Paraná. Eu tenho falado muito do equilíbrio, do bom senso.
Claro que qualquer decisão hoje tomada, tanto pelo governo do Estado quanto do governo federal, terá sempre uma resistência por alguém que prefere que tenhamos um isolamento. Hoje a Alemanha está saindo de um isolamento, conseguiu números muito baixos, mas ficou absolutamente fechada por mais de 30 dias. E está saindo mais rápido. Outros países que fizeram um isolamento menor já estão arrastando por 2 meses um isolamento parcial. Então, tem essa discussão, qual é o mais efetivo, né, nesse momento. Mas, enfim, tem aqueles que são críticos a qualquer abertura e aqueles que são céticos, dizendo, olha, eu não acredito na potencialização desse vírus, acho que isso é uma ação também política ou midiática. Há essa discussão. Então, nem sempre as decisões tomadas agradam os diferentes setores. Me parece que o equilíbrio, o bom senso é o que deve prevalecer nesse momento. Nós queremos as lojas abertas, sim. Para isso é necessário um escalonamento? Me parece que sim. Não é a forma mais adequada? Realmente não é. Não é uma loja abrindo por alguns dias da semana, ou os restaurantes com menores números de cadeiras. Isso vai ser perfeito? Não. Mas é o que nós podemos neste momento. Eu li com muita atenção essa semana o embasamento da sentença da juíza de Ponta Grossa, que, por manifestação do Ministério Público, foi evocada para sentenciar se fecharia ou não o comércio. E ela manteve na sua sentença, em 27 páginas, embasamento de que a prefeitura tomou decisões e as decisões foram equilibradas para garantir a saúde da população e respeitando, então, a abertura gradativa do comércio. Me parece que se o comércio tivesse aberto ele de forma uniforme, né, poderíamos hoje ter um recuo ou um retrocesso, teria fechado tudo. Então, esse passo do dia a dia, cada cidade vai ter a sua decisão, né? Nós temos ainda algumas cidades com dificuldade. Londrina passa também uma dificuldade na sua discussão local diferente da nossa, né? Quando você tem 6 casos, estamos estancando o número de casos há muitos dias, nenhum óbito entre as grandes cidades do Paraná. É claro que aqui nós temos uma discussão mais leve, e mesmo assim tem que ter uma responsabilidade. Agora, em alguns municípios, isso já se faz necessário até mesmo numa intervenção, como é o caso de Campo Mourão, e eu citei a vocês. Mas essa é a grande discussão do Brasil e do mundo, né? Hoje o presidente americano está pedindo aos governadores, em alguns estados americanos, uma abertura maior do que em outros estados, né? Porque o colapso não está no Brasil, está no mundo, né? Então, é uma grande discussão. E atrás dessa discussão, na minha opinião, só tem uma solução, que é realmente a solução final, que é o remédio, que é a vacina, enfim. Aí sim nós teremos um encerramento do assunto, com um remédio. O governo do Paraná acompanha o governo federal na aplicação, né, de remédios que estão hoje sendo testados. O Paraná está também fazendo, mas são números que ainda não foram apresentados para a sua efetividade. Nós torcemos para que a ciência encontre o mais rápido possível esse remédio. Aí sim nós teremos o final do assunto com o remédio, é a minha opinião. Sabe, secretário, durante a campanha ao governo do Estado, eu tive oportunidade, inclusive, de, após assistir uma palestra dele, elogiar o então candidato Carlos Massa Ratinho Júnior pelo preparo dele para a função. O senhor sabe disso, o senhor já está na política há um bom tempo, que a maioria dos seus colegas não se prepara para a função. Só vai, né? O senhor não. O senhor se preparou, seu irmão se preparou, o prefeito de Ponta Grossa, Marcelo Rangel, e na época deputado e hoje governador, também se preparou para a função, fez cursos, enfim, né? Durante essa crise, a gente tem notado algumas lideranças regionais se destacando. E isso tem sido fantástico. É bom saber que a gente tem uma safra de políticos que se preocupa com aquilo tudo que envolve a administração pública e que, obviamente, extravasa a administração pública chegando na iniciativa privada. Mas uma coisa me chocou muito com as lideranças mundiais, e eu não falo do Brasil só,
né? A última pandemia foi em 1918. Uhum. Com todo respeito, né, a todos os líderes políticos desses últimos 100 anos, ninguém se preparou para uma pandemia em 100 anos, ou seja, ninguém parou para pensar no como... Os especialistas em saúde sabiam que ia acontecer um dia, né? A gripe espanhola não era uma novidade. Antes da gripe espanhola, a gente já teve uma coisa bem pior, que foi a peste negra, né? Isso no século XIV. Então, todos nós sabíamos que poderia acontecer. Algumas medidas poderiam ser tomadas porque tudo é uma convenção social. A economia funciona com base em convenção social, né? Então, por exemplo, não estou dizendo que seria a medida adequada, mas estou dizendo que isso poderia ser estudado como medida paliativa e temporária, com data para acabar, né? Por exemplo, congelamento de preços e salários, congelamento da cotação da moeda, né, para que ninguém seja vítima de pessoas mal intencionadas nesse período de tempo, né? Como aconteceu de fato com o preço das máscaras. A máscara que eu estou usando nesse momento foi a minha esposa que fabricou, né? E também, sinceramente, a impressão de papel moeda sem que isso afete a inflação por decreto, né? Não, mas vai afetar a inflação, é inevitável, uma lei da economia. Que lei da economia? Isso é uma convenção social, né? É claro que a moeda já não é mais lastreada em ouro há décadas, né? Antigamente as moedas eram lastreadas em ouro, né? A crise do encilhamento no Brasil aconteceu por conta disso, né? Secretário, olhando para as lideranças mundiais, não para as nossas lideranças locais, no estado do Paraná, onde, por exemplo, o Ratinho Júnior se saiu muito bem, ou em Ponta Grossa, mesmo o senhor na sua pasta, os secretários municipais de Ponta Grossa são muito bons, os secretários de Estado no Paraná também são, eu sei, né? É visível isso. O senhor não acha que faltou um preparo dos governos ao redor do mundo para enfrentar isso? O mundo não estava preparado, né? O mundo estava se preparando para outras guerras e esta invisível, o mundo não se preparou, né? E nós vemos isso em nações extremamente desenvolvidas, né? E também em países subdesenvolvidos. Alguns estão se saindo melhor, mas muitas vezes pela dimensão do seu estado, do seu país, né? Por ter uma ação mais efetiva na saúde, ou pelo comportamento da sociedade também, não é? Porque existem diferentes comportamentos. Existem países onde a população tem um entendimento maior do que em outros países. Há também, até pela cultura de alguns países, um movimento de não acompanhar o poder por parte da população, de não respeitar, né? Você tem... No Japão não é necessário você fazer o pedido do uso de máscaras nas ruas, as pessoas já habitualmente o fazem. Em alguns outros casos, você tem que pedir, por favor, use. Em outros casos, já estão colocando a violência para que a população compreenda a importância do momento. Ou seja, a própria sociedade também se revela de forma diferente em cada região. E com isso os números são maiores e menores em cada um desses países. Me parece que o aprendizado só vem depois de uma grande tragédia. Certamente o mundo será diferente daqui para frente, depois de tantos anos, porque se imaginava lá no século retrasado de que isso poderia não acontecer, porque naquele momento nós vivíamos enfim, né, um outro momento do passado que hoje estaríamos mais preparados. Não estamos. Mas me parece que a população mundial tem hoje, e quando fatos assim acontecem, né, quando o choque de um avião a um prédio fez com que os aeroportos ficassem mais seguros, no sentido de que não se repetisse, então, aquela explosão que aconteceu lá nas Torres Gêmeas, me parece que hoje também as pessoas vão ser mais cuidadosas, cautelosas com as ações. E vão cobrar também mais as autoridades, né? As autoridades serão mais questionadas pelos investimentos que estão sendo feitos na ciência, na educação e principalmente na saúde, né? Não é só esse momento. Me parece que isso vai ficar como um exemplo para frente da ação desses países, enfim, desses governantes. Bill Gates tem investido muito do dinheiro pessoal dele na criação de uma vacina, né? Os especialistas em saúde têm seus protocolos. E os protocolos determinam que a vacina não fica pronta antes do ano que vem. Não dá tempo, não dá para esperar tanto, né? Daí alguns medicamentos com efeitos paliativos estão sendo descobertos
E no Brasil, como nós não temos muitos recursos, né, os nossos médicos são muito criativos. Então, por exemplo, o Instituto Fiocruz, que eu admiro muito a figura histórica de Oswaldo Cruz. Né? O que ele fez pela população brasileira, sinceramente, é digno de menção nas escolas o tempo todo. Né? Para você que está me ouvindo agora, Oswaldo Cruz quase foi linchado porque ele queria vacinar a população para proteger a população de doenças. E eles descobriram, então, que tem alguns medicamentos que agem justamente nos alvéolos pulmonares. Que esse é o problema, né, secretário? Os alvéolos pulmonares não conseguem processar o oxigênio e, por conta disso, se forma uma camada em cima dos alvéolos, impede o funcionamento deles e tem um medicamento para HIV, para o combate ao HIV, para o combate à AIDS, que funciona nos alvéolos. Né? Então, é óbvio que isso ainda tem que ser confirmado, mas já é um avanço. E o ministro da Ciência e Comunicações também trouxe uma notícia boa, né? Com um medicamento conhecido no Brasil, que o nome comercial é Anita, não me atrevo a tentar falar no princípio ativo, que talvez eu me engasgue aqui, e que também tem um índice de in vitro, um índice de aproveitamento de 94%. Ou seja, já é uma expectativa. O senhor acredita muito que esses remédios podem ser usados de maneira paliativa em breve? É o que nós desejamos. Eu não sou especialista, eu tenho que ouvir quem tem conhecimento. Os testes estão sendo feitos. Não há ainda uma certeza, né? Porque, como você diz, isso requer muitos meses e às vezes anos de pesquisa para chegar. Então está se apressando. O mundo está em busca desta vacina ou desse remédio, da solução. Inúmeros pesquisadores, enfim, universidades, médicos, cientistas estão trabalhando. Me parece que não é tão simples. Se fosse algo tão simples, já teria sido anunciado. Mas é o que o mundo espera, que isso aconteça. Por enquanto, infelizmente, a melhor solução é o cuidado de cada um, para consigo e para com o próximo. E interessante também, você falou sobre pessoas que estão sendo solidárias. Claro que nós temos hoje pessoas que têm condições de ajudar o próximo, empresas, instituições que estão o fazendo. Mas é interessante a solidariedade que vem da população, que muitas vezes também está passando dificuldade pela crise econômica. Né? Uma pessoa que tem dificuldade, até porque sua empresa está fechada, passa a fornecer marmita na estrada para o caminhoneiro que não pode parar a sua carga para o porto. É impressionante a solidariedade do povo brasileiro nos momentos difíceis, que vem de pessoas muitas vezes que você menos espera. Às vezes de quem mais se espera é que não sai nada. E das pessoas que menos têm, são exatamente aquelas que mais se propõem a ajudar. Nós temos tido algumas iniciativas muito nobres. Por exemplo, a Frisia fez uma doação enorme de alimentos e de máscaras para a comunidade. Então, parabéns à cooperativa Frisia. O Rotary Clube Ponta Grossa Lagoa Dourada vai fazer uma doação agora ao Hospital Regional, na casa de R$340 mil. É fantástico mesmo. Na liderança, entre outras pessoas, de José Eli Salamacha, advogado da Salamacha Advogados Associados. Então, a gente tem percebido muitas pessoas realmente fazendo a sua parte, né? A gente percebe empresas da área de comunicação, como a MAPA, por exemplo, né? Tentando divulgar informações o máximo possível, né? E bem como a equipe do Super Doutor, que é uma empresa também da área de saúde, tentando informar as pessoas sobre tudo que vem acontecendo. Informação é fundamental, as pessoas estão angustiadas atrás de informações, isso tranquiliza os espíritos, então eu acho que é interessante. Parabéns a todos os envolvidos nesse tipo de doação. A Ecoparks, secretário, a Ecoparks, unidade Vila Velha, a Ecoparks que agora inaugura um novo modelo de gestão no Paraná em relação a parques, né, junto com Cataratas ali. A Ecoparks doou 600 máscaras recentemente à comunidade vizinha do Parque de Vila Velha. Então isso também é uma iniciativa que aproxima a comunidade deles. Eu acho que todas as empresas, elas colaboraram de uma forma ou de outra, as grandes indústrias e os pequenos estabelecimentos, os profissionais liberais, todos estão colaborando, todos estão também apreensivos. Ela não atinge uma parcela da sociedade, atinge toda a sociedade. Alguns mais, outros menos, mas toda a sociedade está atingida. Nós temos hoje, a minha missão maior hoje é com transportes.
cada um tem a sua função dentro do governo do Paraná e eu tenho a minha função com transportes, desde o início, junto com os caminhões. Por quê? E aqui eu quero tranquilizar o ouvinte da CBN. Obrigado. Não vai faltar comida, não vai ter desabastecimento no Paraná. Por que eu falo isso? Porque a gente ainda vê no mercado algumas pessoas querendo fazer o estoque. Os mercados estão tendo que restringir o volume de compras, porque alguns, com medo, com pânico, acabam querendo estocar alimentos. E aí sim pode faltar, porque se todo mundo for fazer isso, certamente essa semana vai faltar alguns alimentos nas prateleiras. Mas não há esse risco de desabastecimento. Nós estamos hoje, não tem nenhum bloqueio no Paraná, nós temos o transporte de cargas funcionando normalmente, ou abastecendo as cidades, ou abastecendo o Porto de Paranaguá. O Porto também é um serviço essencial. Percebam, só o Porto de Paranaguá é responsável por 35% do PIB do Paraná. Quase metade do PIB do Paraná é o Porto. Veja a grandeza e a importância do Porto. Nós fizemos uma operação de guerra praticamente no Porto para que ele não pare. E nós não temos nenhum caso no Porto. Os casos da cidade de Paranaguá não têm relação com o Porto e nem com os 55 mil caminhões que passaram por lá no último mês. Nós tivemos o recorde de movimentação mesmo no mês de pandemia e para isso nós fizemos uma operação de guerra com equipes médicas 24 horas atuando com os caminhões, higiene e limpeza para todos os portuários e todos os caminhoneiros e começamos uma distribuição de alimentos e as pessoas perguntam, mas será que outra camada da sociedade não merecia os alimentos? Também merece, são outras áreas que estão cuidando disso. Mas os caminhões estavam chegando lá sem alimentação, muitos restaurantes estão fechados. Nós fizemos um decreto no Paraná para que as borracharias, oficinas mecânicas e restaurantes funcionassem. Inclusive aqui na Souza Naves, que é uma rodovia federal. As pessoas imaginam a Souza Naves como uma avenida. Não, ela é uma rodovia. Ela é uma BR. A cidade que foi construída em volta, né? As rodovias, elas precisavam se manter abertas. Eu não parei obras, porque eu não posso parar o trânsito, eu não posso parar a circulação nas rodovias de ambulâncias, de profissionais que precisam circular. Então, nós continuamos com todos os cuidados necessários, nós continuamos, sim, o trabalho tanto de abastecimento às cidades quanto do Porto de Paranaguá. Não tem sido fácil, porque há uma preocupação muito grande, mas, por enquanto, o Paraná está se saindo ainda vitorioso nessa ação, nessa operação. É um acompanhamento diário, só pelo Porto passam 2.400 caminhões por dia. Então, imagine que é uma operação gigante para atender 2.400 caminhões que precisam de exame, de atendimento médico, de alimentação, de higiene, de limpeza, para que essa operação não pare. Além dos trens e de toda a logística que envolve os containers. Então, essa é a minha missão hoje. Aeroportos. Infelizmente, os aeroportos do Paraná estão praticamente quase todos fechados. O único aeroporto em operação hoje é o Afonso Pena. Nem mesmo Foz do Iguaçu tem operação. E o Afonso Pena opera hoje com 3, 4 voos por dia. Até antes da pandemia, o Afonso Pena ele tinha 180 operações por dia. Então veja o impacto que tem isso na economia também. O Afonso Pena tem 3 operações e com poucas, 15, 20 pessoas ocupando as aeronaves, ou seja, as aeronaves, as companhias estão trabalhando deficitárias para manter a operação de paranaenses que precisam retornar, regressar ou se dirigir ao seu estado natal. Tanto que o ministro me pediu, porque nós estamos falando de carga e de pessoas. As fronteiras no Paraná, com Santa Catarina, São Paulo, foram fechadas pelo governador. Só que essa é uma determinação federal. O Ministério não unificou isso no Brasil e os governadores foram tomando suas decisões. A nossa maior preocupação hoje é a fronteira com São Paulo. Eu acredito que São Paulo será o maior problema do Brasil. Em UTIs, em número de casos, infelizmente em número de mortos. Por conta da densidade populacional. Os números já mostram isso. E o Rio de Janeiro preocupa por causa da conurbação, como a população vive nos morros e nas favelas. Então, pode também ser um grave problema.
Mas, enfim, nós temos a preocupação com a nossa fronteira. O ministro me pediu pelo menos mais 15 dias sem fechamento de fronteira com passageiros. Por quê? Nós estamos com pessoas regressando ainda para o Paraná. Pessoas que estavam em outros países. Nós estamos diariamente, eu tenho ajudado paranaenses a regressar, porque estavam em outros países que foram cancelados os voos e elas não têm como retornar. É um trabalho nosso com o governo federal, o Itamaraty, para regresso desses paranaenses. Então, ainda temos problemas na fronteira, não podemos fechar definitivamente. Existe a necessidade ainda de passagem de pessoas. Secretário, em relação a isso, essas pessoas estão passando por isolamento ou pelo menos o teste do Covid-19 para saber se estão infectadas ou não? Sim, nos aeroportos também. Quando há uma pessoa que apresenta sintomas, a própria Anvisa e a Secretaria de Saúde toma ciência e acaba dando o encaminhamento necessário para essas pessoas. Mas claro que sempre é uma discussão. Tem pessoas que dizem que seria o mais correto o fechamento, se nós estamos mais, digamos, protegidos, sem casos comunitários. Quanto melhor você evitar isso, seria melhor a saída para o Paraná. Mas não é tão simples, essa logística não é assim tão simples. Enfim, por enquanto, nós estamos conseguindo manter todas as estradas abertas e o abastecimento, que é mais importante para todos os municípios do Paraná. As obras da Secretaria de Infraestrutura e Logística, então, não pararam, pelo que o senhor falou, para poder justamente facilitar o fluxo de transportes para que não haja desabastecimento. Sim, nós estamos com todas as manutenções. Vou citar, por exemplo, uma rodovia. Nós estamos aqui terminei em Bituva, Mato Branco, tem Ponta Grossa, Palmeira, todas essas rodovias que estão com manutenção, nós estamos mantendo a manutenção no Paraná, em todas as estradas. Obras que estavam em andamento, como, por exemplo, pavimentação Irati-São Mateus, continua em andamento. Ontem mesmo eu publiquei uma rodovia municipal, obra do governo do Paraná, que liga o distrito de Socavão. Nós não paralisamos. Dei ordem de serviço para o viaduto do Trevo das Brotas, que é de Piraí do Sul, obra de leniência com o Ministério Público Federal. Então, tanto obras que estão em andamento por parte de investimentos do BID, Banco do Brasil, Tesouro do Paraná, ou mesmo leniência, estão em andamento. Nós não paralisamos essas obras. Elas necessitam ser entregues e muitas, inclusive, são vitais para os caminhões, para o trânsito pesado. Elas precisam ser conservadas. O que a gente percebe é isso. Muitas pessoas temem que haja um desabastecimento. Pelas informações que o senhor acaba de passar, né, deixando bem claro à população, não existe este risco, correto? Não existe o risco do desabastecimento no Paraná. Nós não temos nenhum movimento para isso. E interessante, eu no pátio de Paranaguá essa semana, conversando com os caminhões e os caminhoneiros, conversando com os caminhoneiros, eles me diziam o seguinte: não há movimento por parte dos caminhoneiros também de paralisação. Porque recentemente, e a circulação de informações hoje em redes sociais perde a credibilidade a cada dia, mais ainda porque muitas notícias falsas são postadas em redes sociais. Verdade. E essa semana nós tivemos um movimento de que os caminhões iam parar porque os caminhoneiros estavam fazendo paralisações. Não há, por parte da categoria, nenhuma paralisação. Se há um movimento falando em nome dos caminhoneiros, não veio dos caminhoneiros. Eles estão sabendo da importância que eles têm, tanto que a sociedade está apoiando os caminhoneiros em todos os pontos do Brasil, do Paraná principalmente, porque sabe da importância. Então não há. E lá eles me diziam: olha, o caminhoneiro não vai parar, o caminhoneiro está trabalhando, o caminhoneiro está cumprindo a sua função na sociedade. E eu conversando com eles, eles me diziam isso. E o importante também das obras, claro que nesse momento o foco do governador é um número de UTIs. Eu anunciei essa semana um investimento em mais 60 leitos de UTI na região, porque eu não posso cobrir só Ponta Grossa, eu tenho que abrir Telêmaco, Irati, Castro. Regionalmente, nós temos que imaginar que esses leitos são necessários e precisam ser adequados para que não sobrecarregue Ponta Grossa, né? Tanto que Telêmaco tem o mesmo número de casos de Ponta Grossa. Mas o foco do governador é investimento. Ele anunciou só essa semana mais de 300 milhões em investimentos. Mas a retomada do crescimento, porque nós já estamos pensando como o Paraná vai retomar o crescimento diante dos desempregos, diante da fragilidade da economia, da população
com uma estagnação, nós vamos puxar a economia paranaense pelas obras. Nós temos já aprovados recursos suficientes para começar um maior volume de obras do Paraná. São obras por todo o estado, obras de investimentos fruto de leniência com o Ministério Público Federal, de empréstimos aprovados na Assembleia Legislativa e também de parcerias com o BID. Então, todas essas obras, algumas já estão em andamento e outras vão iniciar nos próximos dias, vão auxiliar, por exemplo, a contratação, um volume grande de trabalhadores. Um exemplo, por exemplo, Ponta Grossa. Nós vamos começar nas próximas semanas inúmeras obras, são pelo menos 4 viadutos em Ponta Grossa que terão contratualização com profissionais, trabalhadores da cidade de Ponta Grossa. Então, nós vamos prospectar na economia de Ponta Grossa um volume de praticamente 300 milhões de reais em duplicações de estradas e viadutos que estarão sendo construídos na cidade de Ponta Grossa. Os projetos estão sendo entregues nesse momento para uma execução já para as próximas semanas. Então, isso sim injeta na economia um valor muito grande, girando o comércio da cidade de Ponta Grossa e da região dos Campos Gerais. Estou dando um exemplo de Ponta Grossa. Eu tenho obras em Cascavel, em Londrina, em Maringá, no oeste, no sudoeste, em todo o Paraná. Mas, dando um exemplo nosso aqui, essas obras vão puxar a economia dos próximos meses. Então, a retomada da economia no Paraná será dada pelas obras de infraestrutura que o governador quer manter. Claro que nós estamos com problema de caixa, porque só o que foi já levantado, o prejuízo do Paraná com essa pandemia, supera hoje 3 bilhões e meio de reais. O caixa do Estado tem dificuldade, as pessoas têm dificuldade para pagar o imposto, enfim, pagar a sua contribuição. E o Paraná, nesse momento, requer um maior volume de recursos para investimentos em hospitais, em leitos, em UTIs. Então, no momento que a população menos pode contribuir, é onde o Estado mais tem que investir. Então, é por isso que tem hoje a discussão no Congresso com o repasse de recursos por parte do governo do Estado para os estados. Então, essa é a discussão hoje política e que vai, na minha opinião, ser a discussão da próxima semana. Mas, mesmo assim, nós estamos pela solidez da economia do Paraná, pelo que foi feito no ano passado, de enxugar a máquina, diminuir secretarias, reduzir gastos e custos, fez com que o Paraná, mesmo assim, tivesse condições de retomar agora a economia paranaense com grandes obras. Secretário, nós estamos chegando ao fim da entrevista e o que a gente percebe, então, é que, pelo volume de obras, nós estamos, no que se refere a transporte e logística, devidamente preparados, né? Infraestrutura, pelo visto, também. E houve um investimento grande, isso inclui a sua secretaria, em leitos para que a gente possa atender uma eventual demanda de casos de coronavírus. Tem investimento aqui do governo do Paraná, em Ponta Grossa, em inúmeras áreas. Nós estamos concluindo uma obra, por exemplo, no EMEPAR. Foi a primeira obra que eu dei ordem de serviço, que é um investimento de 1 milhão, por exemplo, para o EMEPAR aqui de Ponta Grossa. Faz parte, enfim, desse processo todo de investimentos aqui na saúde. Nós temos investimentos aqui na região, em hospitais como o Telêmaco Borba, que estava sem funcionamento, e um número maior de UTIs no hospital regional. E há uma ideia de que as UTIs NEO, o atendimento de maternidade do Hospital Regional vá para o Hospital da Criança, seja unificado o serviço infantil no Hospital da Criança, sendo a referência, um hospital completo, aí um trabalho junto da Prefeitura com o HU, e o Hospital Universitário ficaria, então, dedicado ao atendimento adulto, para que a gente não misture. Hoje tem maternidade junto com o ambiente de Covid. Me parece que é prudente e correta essa decisão. Então, há investimentos do Estado prioritariamente na saúde, mas nós já estamos projetando obras, até porque são obras em conjunto com o Ministério Público Federal e, portanto, investimento privado, fruto de leniência, em obras nas principais entradas de Ponta Grossa. Ponta Grossa é uma cidade logística, é uma cidade de entroncamento rodoviário,
e que, depois de muitos anos, nós tivemos 2 grandes investimentos de trevos em Ponta Grossa. Um é o trevo Vendrame, né, que é o trevo de acesso à cidade de Ponta Grossa, feito na década entre, acho que anos 70 e 80. Depois nós tivemos o trevo lá do Posto Presidente, né, que foi a outra grande obra que nós tivemos de viaduto. Mas nós teremos agora, na minha opinião, uma terceira etapa de investimentos de infra, que são, eu vou construir um novo viaduto no acesso da cidade de Ponta Grossa, em frente à Tetra Pak. Já é uma obra de muitos anos, de anúncio e de pedidos por parte da população, e de que nunca saiu do papel. Essa é uma das obras. Ela dá acesso ao contorno leste e também faz o retorno para o Parque Industrial, de acesso, então, à cidade de Ponta Grossa. Nós temos um outro viaduto, é um trevo em frente à Frísia, a DAF Caminhões, que é o acesso secundário da cidade de Ponta Grossa. Também muitos acidentes. Todas essas obras foram elencadas pela Polícia Rodoviária Federal como os pontos de maior acidentes e mortes na cidade de Ponta Grossa. Então, ali nós vamos construir também um viaduto para o acesso correto e mais duas interferências na Souza Naves, nos pontos onde acontece o maior número de atropelamentos. Inclusive, na última semana, teve mais um atropelamento fatal na Souza Naves. Essas duas intervenções, que são 2 viadutos, digamos assim, né, 2 trincheiras, serão construídas na Souza Naves, nos pontos de maior impacto da população. Então, essas obras serão importantes e, como eu disse a vocês, elas vão gerar também uma retomada da economia aqui da região dos Campos Gerais, além da duplicação da rodovia do Café, que nós vamos seguir até Embaú. E também tem mais uma passarela no município de Carambeí, que também tem incidência de atropelamentos ali no município de Carambeí. Então, estou dando alguns exemplos. Nós temos a construção do acesso da Castrolanda, na PR-151, Castro, também. Há quantos anos Castro não teve esse investimento de ter um viaduto para o acesso à sua cidade, e principalmente a Castrolanda. E, como eu disse a você, estamos começando já o viaduto de Piraí do Sul. Então, são inúmeras obras na região que eu estou elencando e que fazem parte, então, da retomada da economia aqui dos Campos Gerais. Secretário de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, Sandro Alex, obrigado pela sua presença hoje na Rádio CBN. Nós estamos sempre à disposição. Só para finalizar, os investimentos por parte do governo federal no aeroporto, será que continua a programação? 35 milhões. Esse dinheiro já está também separado. Nós estamos com a obra garantida e, inclusive, com autorização da licitação. Então, também se mantém os investimentos no aeroporto. E no momento que nós estávamos, inclusive, numa ascensão, nós estávamos com 2 voos com Congonhas, 2 voos com Campinas e iniciando a operação para Foz do Iguaçu. Nós teríamos 5 voos diários, já a partir do mês passado. Infelizmente, isso teve que ser prorrogado. As negociações com as companhias vão ter que ser todas refeitas, porque há um problema grave, né, com as empresas. Mas eu espero que eu possa retomar todos os voos que Ponta Grossa estava operando e que a gente possa colocar em operação também a nova rota que foi anunciada. E, enquanto isso, nós estamos fazendo as melhorias e as adequações necessárias para que o aeroporto continue cumprindo a sua função.